Salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, no Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala, Marquinhos, beleza? Tranquilo, na boa, aquela quinta-feira tradicional, 10h20 da noite, 28 graus na região onde eu moro. Uma semana bem quente, uma semana com mormaço aí todos os dias e um calor do cão. Semana de ar-condicionado, mas é isso, né? Verão, não temos muito o que reclamar. Aquele 1º de setembro, um 1º de setembro festivo, achamos que não festejaríamos, mas festejamos e estamos festejando. Então vamos passar para o nosso primeiro bloco para comentarmos um pouco dessa festa que nos deixou tão felizes no dia de hoje. É isso aí, gente. Então, os ouvintes que já devem... Primeiro que os ouvintes que moram aqui em Israel sabem do que a gente está falando. E os ouvintes que não vivem em Israel e são um pouco menos desavisados ou não ouviram o último episódio, talvez não tenham muito aí ideia do que eu estou falando, mas vão entender agora, porque a gente está falando da volta às aulas. É isso aí. 1º de setembro, o dia em que as aulas voltam, né? O sistema educacional volta a funcionar depois das longas férias de verão de 2 meses, 60 dias de férias de verão, criançada em casa, no dia 1º de setembro, todo mundo volta às aulas, né? Aquela alegria para os pais, né? Casa vazia, silêncio, né? Cheguei em casa hoje com um silêncio na minha casa, uma coisa emocionante, mas, né, João, a gente aí na semana passada comentou, na verdade, a gente está comentando isso há muito tempo, desde antes do ano letivo terminar. Havia aí uma crise, né, uma discussão muito grande entre o Sindicato dos Professores e o Ministério das Finanças, porque os professores pediam um aumento mais do que justo, né? Afinal, viam aí salários miseráveis. Para quem tiver mais interesse em saber sobre essa questão do salário, no último episódio a gente comentou, né, bastante isso sobre os aumentos e tudo mais. Enfim, achamos que não haveria um acordo e que o ano letivo não começaria hoje. Mas, João, ontem, no apagar das luzes, depois de uma tentativa frustrada do ministro das Finanças, Avigdor Liebermann, de proibir na justiça a greve dos professores, enfim, governo e movimento social, movimento dos trabalhadores da educação, chegaram a um acordo e o ano letivo começou. Enfim, João, uma vitória para os trabalhadores da educação, para os professores israelenses, né, cara? E pra gente, pô, já tava ficando maluco aqui. Pois eu vou começar minha fala do ponto de vista pessoal, para que as pessoas que escutam a gente possam entender o que significa isso na vida de um cidadão médio israelense, ok? Antes de tudo, eu quero dizer que, enfim, a gente tem mais ou menos um quarto, dos nossos ouvintes, segundo as estatísticas do Anchor, eles moram em Israel, né? Cerca de 23%. Só que desses ouvintes israelenses, 1/3 moram em Tel Aviv. Então, eu tenho minhas dúvidas se está todo mundo por dentro aí de que dia 1º de setembro é o dia do começo das aulas, porque quem mora em Tel Aviv, em geral, é jovem, muitas vezes não tem filhos e não tenho certeza se eles estão por dentro exatamente dessa situação, né? Eu, quando não tinha filhos, só sabia que era o primeiro dia de aulas, 1º de setembro, quando, porventura, eu ligava a televisão e estava falando nisso, porque eu passava direto essas notícias. Exceto quando tinha greve, né? Que talvez aconteça uma vez a cada 3, 4 anos. Enfim, eu nunca gostei tanto de queimar minha língua como eu queimei dessa vez. E olha que eu falei muitas vezes, a gente pode apostar que vai ter greve. Enfim, eu não acertei que ia ter greve, mas o dilema ficou até o final, né? E, enfim, teria greve se a gente não tivesse em período eleitoral, provavelmente, né? Eu digo isso, porque, enfim, o Liebermann, que é o ministro das Finanças, ele não quis dar o aumento para os professores. Ele não quis entrar em acordo com os professores. Ele estava exigindo, em troca, uma série de mudanças nas condições de trabalho dos professores. Ele estava exigindo, ele estava dando um aumento muito pequeno para os professores veteranos, né? O aumento que ele queria dar era só para os professores recém-ingressados. Não queria dar aumentos grandes para os diretores das escolas. E quando a Suprema Corte negou ao Liebermann, a petição que ele pediu a liminar, que ele tentou, né, para evitar, para transformar a greve em ilegal, para evitar a greve dos professores, ele não teve outra escolha. Em período eleitoral, ele não podia simplesmente virar e falar: dane-se, eu vou jogar duro com eles até o final,
porque isso começa a afetar os votos que ele vai receber ali, porque, enfim, assim como eu, Marquinhos e muitas pessoas em Israel, né, as férias são um período muito complicado, porque em Israel, o cidadão normal, ele tem direito, atenção, a 12 dias de férias por ano, bem diferente dos 30 dias do Brasil. São 12 dias de férias por ano. Isso incluindo as sextas-feiras, que aqui é fim de semana, né? Então, se você contar os 2 sábados, você tem direito a 14 dias ao todo, mas os sábados as pessoas já não trabalham, né? Enfim, e é muito difícil a gente conseguir lidar com as férias das crianças, que são de mais ou menos 2 meses, okay? Começam no início de julho e terminam no fim de agosto. E é óbvio que para crianças pequenas, você tem o que a gente chama aqui de caetaná, que são como se fossem colônias de férias que acontecem dentro das próprias creches, mas são pagas, principalmente na idade de até 3 anos, né? E é muito difícil para os pais poderem conseguirem lidar com essa situação das férias das crianças. Mesmo que você tire férias nesse tempo, as férias nunca alcançam, né? E muitos pais e mães são obrigados também a tirar férias na semana do Hol HaMoed, né? Nas semanas que são as festividades de Pesach e Sukkot. O trabalho te obriga a tirar 5 dias de férias e te cobra 2, né? Então você já perde 4 dias de férias nessa brincadeira e te sobram 8, né? Para você tirar no resto do ano inteiro. Enfim, praticamente te impossibilita viajar com os teus filhos em outro momento do ano que não seja nem o Hol HaMoed, nem as férias de verão, que são justamente quando as passagens para o exterior ou os hotéis no país estão caríssimos, enfim. E é uma situação que é complicada, bastante complicada para os pais. Enfim, muitas vezes algumas famílias dos avós ajudam, outras famílias dos avós trabalham, né, como é o caso da minha família, né? Os pais da minha esposa vivem aqui, mas eles trabalham. Meus pais não vivem em Israel, então eles não podem ajudar ficando com as crianças alguns dias e também trabalham. Então, enfim, é uma situação bastante complicada para os pais aqui em Israel, ter que se desdobrar em mil, especialmente para os pais que têm criança pequena, né? E aí, ou você gasta muito dinheiro com essas caetanot, com essas colônias, ou você, enfim, conta com alguma ajuda externa, ou você se vira, tenta se revezar, trabalhar de casa. Hoje em dia muita gente trabalha de casa e cuidar das crianças ao mesmo tempo e enlouquecer, que é o que aconteceu um pouquinho aqui na minha casa, né? Enfim, uma situação muito, muito complicada. Então a gente reza, tipo, até os seculares, laicos, ateus como eu, rezamos para que comece o ano letivo no dia 1º de setembro, porque a gente não tem mais o que fazer, não é impossível dar atenção para as crianças e dar atenção para o trabalho ao mesmo tempo. E é uma pena para as crianças, que nas férias que eles têm, eles têm que lidar com pais que estão trabalhando, né? Enfim, então essa greve no início de ano, ela é de arrancar os cabelos, né? Totalmente de arrancar os cabelos. Enfim, e a educação em Israel, ela já está passando por uma crise há muito tempo, por falta de professores. Que acompanham o nosso podcast já está escutando. A gente provavelmente vai ter uma falta de professores grande num médio período de tempo aí, ainda que os salários dos professores tenham aumentado substancialmente. Eles ainda assim não são salários altos, eles estão ainda 25% menores do que a média de salário, não dos professores iniciantes, do que a média de salário no país, mas os professores veteranos também está mais baixo do que a média do salário. E não é só salário que é o problema de ser professor em Israel, né? A gente tem outros problemas. É um trabalho muito pesado, um trabalho que exige, enfim, bastante dos profissionais, né? Que as pessoas se cansam com o passar do tempo, mais no mundo de hoje, que as pessoas não mantêm as mesmas professores para sempre, enfim. E isso é uma complicação, né? Tipo, para você conseguir manter os professores por bastante tempo lecionando em alto nível, principalmente, é muito difícil, né? E parte desse acordo que se fez foi tirar um pouco das boas condições de trabalho que tinham os professores, que envolvem, por exemplo, uma maior quantidade de dias de férias por ano ou dias de folga que as outras profissões. Por outro lado, a crise ela também não passa só pela questão dos professores, né? A crise na educação israelense ela também tem a ver com o fato da educação pública no país começar somente para crianças de 3 anos. Isso quer dizer que até os 3 anos você tem que pagar para as creches particulares. Okay? E as creches particulares, no melhor dos casos, elas vão custar na faixa dos 2.700 shekel por mês, okay? Que são mais ou menos 800, 900 dólares por mês. É preço de uma escola particular cara no Brasil, né? Em geral. Mas eu conheço em São Paulo, no Rio, escola mais cara que isso. Pode ser, em São Paulo, no Rio, as melhores escolas custam mais que isso. Mas se vocês vão pegar a média do preço das escolas particulares,
não saísse, muito menos de creches particulares. Né? Enfim, aqui em Israel esse é o preço. Enfim, a licença maternidade ela tem, se não me engano, 14 ou 15 semanas. Okay? Quando ela acaba, né, você tem a mãe tem a opção, porque o pai tem 3 dias de folga depois que o filho nasce. Né? E a mãe tem a opção de tirar até 6 meses de licença maternidade, sendo que depois da 14ª, 15ª semana, ela não recebe nada. Né? Então, ou você volta a trabalhar com um bebê de 3 meses e meio, ou você entrega o teu filho com 6 meses para uma creche, mais os 2 meses e meio restantes, você não recebe um centavo do Estado, né, para poder ficar de licença maternidade. E aí, nessa brincadeira aí, você não recebe, né, ou você não trabalha e não recebe, ou você trabalha, recebe e tem que pagar papo de 3 mil e tanto shekel no jardim de infância particular, que é a minha experiência. Eu não tive das piores experiências, mas não é séria a educação, não é, enfim, é muito mais juntar as crianças e cuidar das crianças, não tem muitas atividades, não tem, enfim, é uma educação bem frouxa, né? A educação particular das creches, não que a pública seja muito melhor na pré-escola, também não é, especialmente a dos tsaronim, né, que são a parte da tarde que você fica na creche, porque as creches públicas e gratuitas são só até as 2 da tarde. Depois das 2 da tarde você tem que pagar, é um programa oferecido pelas prefeituras, mas é pago, aí fica na faixa dos $350. Isso varia muito de acordo com a prefeitura, né? Mas, enfim, e aí a educação no Tsaronim, né, nessa parte da tarde, é muito fraca. A creche pública é boa, não diria que é ruim. Isso aqui, enfim, você gasta muito dinheiro com educação. Eu agora estou soltando fogos, finalmente minha filha entrou na creche pública, a Noa entrou na creche pública, e eu estou com os 2 filhos em creche pública e estou economizando. Não estou economizando, estou deixando de gastar uma grana preta com creche privada, mas, enfim, que possibilita você respirar um pouquinho mais, né? Mas, enfim, é um problema isso. Israel investe na pré-escola, é o país que investe menos na pré-escola entre todos os países do OCDE, se não me engano, essa informação. Eu já li essa informação tem uns 3, 4 anos. É o país que menos investe na pré-escola. É muito pouco dinheiro que Israel investe em alunos de pré-escola, que o governo investe em alunos de pré-escola. E se pegar período, especialmente o período entre 0 e 3 anos, aí é ridículo que o país investe na pré-escola. Ridículo. Basicamente, é só o Ministério do Bem-Estar Social que subsidia algumas creches de ONGs, né? Que dá um reforço financeiro para algumas creches de ONG, para que possam receber, em especial, crianças cujas famílias têm dificuldades financeiras. Né? Enfim, então é muito pouco, okay? E estudos na área de educação mostram que a educação na pré-escola ela tende a ser a mais importante na vida da criança, ela tem que ser decisiva para o desenvolvimento da criança. Okay? E, enfim, Israel tem muitos anos que o investimento na educação aqui no país é basicamente na área de exatas, né? A gente quer formar profissionais de high-tech e cidadãos e pessoas e etc. Isso não está na área de interesse dos governos atualmente. Enfim, e a valorização do professor ela tem a ver com isso, né? Dá para ver que o acordo do Lieberman era o aumento do salário, mas diminui as condições de trabalho, né? Enfim, quer precarizar a profissão de professor, de certa maneira. Mas, por sorte, ele não conseguiu. Né? Então, vamos falar um pouco mais em números para a gente poder chegar nessa conclusão. Enfim, os professores tinham um salário médio, os professores iniciais, né, eles tinham um salário médio de cerca de 6.200 shekel. Era o salário inicial. Ele vai subir para 9.000 shekel por mês. Okay? O ouvinte pode chegar muito alto, 2.000 e tantos dólares por mês no Brasil, é um super salário, é verdade, mas em Israel não é. Em Israel você... Enfim, tem dificuldade de fechar o mês com um salário desses, né? Mas você considera que professores no estágio inicial receberem um salário desse, está falando em pessoas de 25, 26 anos, muitas vezes ainda não têm filhos, e isso, enfim, já é mais razoável. Né? 6.000 e pouco era impossível viver. Né? Além disso, os professores que renovarem do 3º para o 4º ano de ensino vão receber um bônus de 10.000 shekel na passagem desse ano. Ou seja, vai incentivar os professores a ficarem mais tempo, né, na profissão. E não só trabalharem 2, 3 anos e saírem. Né? Os professores veteranos vão ganhar um aumento de 1.100 shekel. Né? Vale lembrar que a média de salário dos professores veteranos ela é de 9.500 shekel. Então, eles vão ganhar um pouco mais que os professores em estágio inicial, mas pelo menos vão ter uma diferença significativa. Ainda é abaixo do salário médio israelense, que é de 12.500 shekel, mas se aproxima um pouco mais. E os diretores de escola, eles vão receber um salário que varia porque também tem a ver com cursos que fizeram e com tempo de serviço, mas que varia entre 14 e 19.000 shekel por mês, que aí já é um bom salário para Israel. Enfim, além disso,
os professores, eles vão passar a trabalhar em datas que eles não trabalhavam, ok? Além disso, os professores vão passar a trabalhar em algumas datas nas quais eles não trabalhavam antes, né? Como o Moed Esther de Purim, né? Que é um dia antes de Purim, o dia de Lag Baomer, que é outra festividade, okay? E outras datas mais. Só que eles vão ganhar folga entre Yom Kippur e Sukkot, né? As festividades de Yom Kippur e Sukkot. Né? Os diretores, eles vão poder dar para professores de excelência um bônus salarial também, e até aumento de salário e bônus, se considerarem que o professor está fazendo um trabalho acima da média. Né? E uma das exigências principais do Lieberman era que o processo de demissão de professores das escolas fosse menos burocrático. E essa queda de braço ele ganhou. Enfim, basicamente é isso. Tem outras mudanças nesse acordo que foi assinado, mas é um acordo que está passando a valer agora, já para esse ano letivo. Enfim, um acordo importante para a classe, para a categoria. Aí a Fabiana David, que é a presidente do Sindicato dos Professores, que ganhou o apoio da ministra da Educação, a Yifat Shasha Bitton, ela saiu como a grande vencedora dessa situação. Se ela se candidata hoje para as eleições, certamente ela vai ter um prestígio. Não sei se ela criar um partido, se ela passa a cláusula de barreira, eu acredito que sim. Mas se ela entra em algum partido, e alguns dizem que ela é próxima ao Likud, ela tende a atrair eleitores para si, porque, enfim, só o fato dos professores estarem com ela já é muita coisa. Nem todos os professores estão com ela, mas eu acredito que a grande maioria esteja. Enfim, a gente está falando de 2,5 milhões de alunos em Israel que começaram as aulas hoje. Né? A gente não está falando do público universitário, que é outra situação. 2,5 milhões de alunos das escolas públicas, que é um número muito alto, né? Se você considerar que a população de Israel é de mais ou menos 9 milhões e 400 mil pessoas. Né? Enfim, mais de um quarto da população estuda em escolas em Israel, né? Uma população muito jovem do país. E o ano letivo começa, a gente fica feliz, né? A gente tem agora, enfim, condição de respirar um pouco mais, e, enfim, e também feliz porque os professores vão poder ter melhores condições para trabalhar, né? E isso é gratificante, isso é positivo, e isso é valorizar o trabalho deles. Eu que já fui professor na minha vida, enfim, apoio sempre a categoria e apoio as outras também, né? Apoio outros trabalhadores de maneira geral, mas, enfim, tem uma sensibilidade maior com o caso dos professores, porque eu já estive nesse lugar e acho que isso é muito importante para o desenvolvimento da educação do país de maneira geral. É isso. Grande vitória para os professores e, enfim, também para a educação israelense, né? Eu vi apareceu na televisão, foi uma funcionária, uma trabalhadora acho que do sindicato, fez um filme rápido com a Dan David, com a Yafa Dan David, e ela falou que ela fez alguma pergunta sobre a greve, não sei o que você vai ganhar, não estou fazendo isso para ganhar, estou fazendo isso pelo sistema educacional israelense. E é uma verdade, né? Eu acho que quem ganha, acima de tudo, ganhamos todos nós, né? Que as crianças voltaram para a creche, para aquela coisa toda. Enfim, facilita muito, né? A gente pode trabalhar com mais facilidade e tudo mais. Porém, ganha também o sistema educacional israelense, como a gente já comentou aí no outro episódio, vem passando por uma crise bem. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco, agora relacionada aí ao evento que aconteceu. Quer dizer, acontece todo ano, né? O evento em Lag Baomer, né, a festividade de Lag Baomer, acontece um evento no Monte Meron, onde centenas de milhares de ultra-ortodoxos vão ao túmulo do rabino Shimon Bar Yochai para poder, enfim, fazer as suas orações e acenderem fogueira, enfim, toda a cerimônia em torno do túmulo do rabino. No ano passado, houve um acidente seríssimo por conta da superlotação, que deixou mais de 40 pessoas, cerca de 40, se não me engano, um pouquinho mais, 40 e poucas pessoas mortas, inclusive crianças, né? E, enfim, foi criada no momento, né, imediatamente todos os membros do governo, que eram do governo Netanyahu ainda, tiraram o corpo fora, né? Tanto o Netanyahu, quanto o ministro da Segurança Pública, o Amir Ohana, quanto também o ministro das Religiões, né, o Ari Ederi. Todos eles falaram que não tinham nada a ver com aquilo, né? Nenhum deles assumiu responsabilidade. Inclusive, o Ohana falou na época: eu sou responsável, mas não sou o culpado. Né? Como se isso fosse possível. Você é responsável por alguma coisa e alguma coisa errada, enfim, você é o responsável. Mas, enfim, hoje começou recentemente, né? A gente comentou já disso no outro episódio, uma comissão, né? Vamos dizer assim, cerca de uma CPI, né? Uma comissão investigativa, para ver aí, para apurar o que aconteceu
nessa tragédia e indicar os responsáveis. E se descobriu essa semana que, sim, o Netanyahu, enquanto primeiro-ministro, e o Amir Ohana, né, que era o ministro da Segurança Pública, né, Segurança Interna, eles receberam cartas informando da possibilidade de um acidente, né, informando, no caso, do alto risco, né, que o evento oferecia em função do absurdo número, né, de participantes. João, será que é isso que vai colocar o Netanyahu na cadeia, cara? Não, isso não vai colocar o Netanyahu na cadeia, okay? Mas isso pode ter consequência para o futuro do Netanyahu, né? Enfim, é uma comissão de inquérito, importante, okay? Que ela pode derrubar, ela pode derrubar líderes importantes, né? Como já fez antes. Por exemplo, a comissão de inquérito depois da Guerra de Yom Kippur, ela pressionou muito pela demissão do Ramatkal, do chefe das Forças Armadas, David Eleazar. Ela praticamente derrubou a Golda Meir, que tinha acabado de vencer, de ser reeleita, né, as eleições. A comissão de investigação depois da Guerra do Líbano, da Primeira Guerra do Líbano de 82, ela praticamente derrubou o governo Begin, né? Ela tirou o Ariel Sharon do Ministério da Defesa, né? Inclusive recomendou que o Ariel Sharon nunca mais fosse indicado a nenhum cargo público importante, né? Que a gente sabe que não aconteceu justamente o contrário. Enfim, mas essas comissões elas têm um poder de complicar a vida das pessoas. É que o contexto israelense atual, ele não dá muito espaço para isso, porque o Netanyahu, ele desacredita todas as instituições públicas que se manifestam de maneira contrária à sua gestão, à sua pessoa, a seus atos, né? E isso, enfim, perante o seu eleitorado, a grande maioria do seu eleitorado, isso tem muito pouca influência. Hoje mesmo saiu uma pesquisa do Canal 13 que mostrou que o Netanyahu, não foi afetado. Na verdade, o Likud teve 3 cadeiras a menos, né, nessa pesquisa, mas eu duvido que tenha a ver com a Comissão Meron, porque as cadeiras elas foram para dentro do mesmo bloco. Então não são pessoas que não querem ver o Netanyahu primeiro-ministro. Essas cadeiras que saíram do Likud, que foi de 35 para 32 cadeiras, e foram para outros partidos do mesmo bloco, elas podem ter, enfim, elas pode ter a ver com a junção dos partidos, né, que formam o Partido do Sionismo Religioso, sobre o qual a gente vai falar no próximo bloco. Enfim, então, isso hoje por hoje, eu acho que tem muito pouco poder de influência. Agora, vamos explicar um pouco o que é essa comissão e o que significa essa carta, né? O Marquinhos explicou, a comissão investigativa ela é uma comissão que ela é pedida pela Knesset, né? O Legislativo ele solicita essa comissão, mas ela não é comandada pelo Legislativo, ela é uma comissão mista que tem participação de setores da sociedade civil, até militares, ela é presidida por um juiz, por um ex-juiz no caso, né? E ela tem participação de parlamentares também na parte do inquérito, né? E essas pessoas elas têm o poder, né, de interrogar envolvidos, quem eles convocam são obrigados a aparecer, precisam depor, né, são obrigados a depor, obviamente eles podem guardar o silêncio, mas são obrigados a depor. E o Netanyahu, por exemplo, ele foi convocado a depor, como outras pessoas foram convocadas a depor, né? E essa comissão está avaliando quem foram os responsáveis por esse desastre, no qual morreram 45 pessoas, né, há 2 anos atrás. Lag BaOmer não, foi no ano passado, 2021, sim, 2021, Lag BaOmer 2021. Há 1 ano e meio, mais ou menos. E o Netanyahu, o depoimento que ele deu para essa comissão foi um depoimento muito constrangedor, porque ele tentou se esquivar da responsabilidade em todo momento, disse que não sabia, que não tinha como saber, que uma pessoa que não sabe não pode ser responsabilizada, que o primeiro-ministro não tem como saber de tudo, e que nem todas as informações chegavam a ele. Mas essa argumentação é uma argumentação que cai por terra muito fácil, porque as chamadas de atenção para a situação de segurança do Monte Meron, elas vêm desde 2009. E não pode ser que em 2021 o primeiro-ministro não esteja inteirado e não tenha tomado nenhuma decisão, nenhuma medida para reforçar a segurança do lugar, para evitar que desastres como esse aconteçam. Inclusive, alguns alertas foram dados por membros do seu próprio partido, como a deputada ex-ministra Miri Regev, né? Enfim, ela uma vez presenciando o caso, ela disse que ali era um cenário de tragédia num curto prazo e que o governo deveria tomar uma decisão, né? Deveria tomar uma medida, perdão. Okay? Então, ele foi investigado, o ministro da Segurança Pública, no caso, o Amir Ohana também, o ministro das Religiões, que era o Aryeh Deri também, o Amir Ohana também é do Likud, o Aryeh Deri, no caso, do Shas, o chefe da polícia, o chefe do setor norte da polícia, e etc. O Aryeh Deri, no caso, ele não recebeu essa carta de advertência, ele escapou dessa, mas o Netanyahu, o Amir Ohana, o comandante-geral da polícia, o comandante do setor norte da polícia e outras várias pessoas
receberam essa carta de advertência. Okay? Essa carta indica, okay, que vê eles como responsáveis por ação ou omissão pelo desastre, mas não é um documento jurídico. É um documento, entre aspas, administrativo. Né? Ele, enfim, não faz parte do processo e que eles não estão sendo investigados num processo legal. Então, é um julgamento muito mais popular do que qualquer outra coisa. Eles podem virar réus na justiça por esse caso? Eles podem, desde que o relatório da polícia indicie eles e o procurador-geral do governo, né, no caso, que é uma procuradora atualmente, Miara, ela aceite a indiciação e os transforma em réus na justiça. Mas a gente está longe disso ainda, essa comissão ainda deve trabalhar por mais, pelo menos 6 meses, imagino que um ano é um tempo razoável, e a gente, enfim, não vai ver esse caso sendo judicializado tão rápido. O que o Netanyahu foi acusado? Ele foi acusado de omissão, né, basicamente, e de negligência. Né? E a principal resposta dele foi que ele não podia tomar uma atitude sem que ele soubesse do que estava acontecendo. O Amir Ohana, que era o ministro da Segurança Pública, ele foi acusado de permitir com que o evento acontecesse sem restrição de público. E ele disse que ele recebeu toda a informação do comandante-geral e que não existia uma demanda para impedir o evento de acontecer ou acontecer em outros termos. O comandante-geral recebeu a carta dizendo que ele foi responsável por permitir o evento de acontecer nessas condições e que ele ignorou, recomendações extras, e ele jogou a culpa no comandante do setor norte. Ele disse que a responsabilidade pelo evento não era dele, era do comandante do setor norte, chamado Shimon Lavi. O Shimon Lavi, ele foi acusado de não preparar uma programação nem mudar de acordo com as advertências feitas anteriormente, e também quando soube que existia uma possibilidade de superlotação, e a resposta dele foi que houve uma recomendação para reduzir o número de participantes, que não foi respeitada pelos organizadores do evento, que a polícia não tinha como fazer nada, enfim. E aí foi um culpando o outro, provavelmente vai sobrar para alguém nisso aí, alguém vai ser mais, vai receber uma condenação pública por essa comissão maior do que outros. Em geral, pela história de Israel, né, o primeiro-ministro escapa ileso desses eventos, né, a do Golda Meir escapou ileso da comissão da Guerra de Yom Kippur, o Begin escapou ileso da Guerra do Líbano, escapam ilesos, obviamente, com muita pressão popular e com um golpe muito forte nessa popularidade, né? Mas não são penalizados exatamente por isso, nem condenados pela comissão. E outros braços, especialmente braços técnicos, mas não sempre, às vezes alguns políticos também, são os responsabilizados. Né? Vamos ver o que vai acontecer dessa vez. Mas, enfim, isso é notícia importante. Isso pode complicar o Netanyahu no futuro, isso pode ser um impulso para que a polícia comece a investigar o caso de outra maneira e consiga descobrir mais elementos que transformem essas pessoas que estão sendo aí, que receberam essa carta de advertência como réus na justiça, e não sei se pode levar alguém à cadeia, mas pode complicar mais ainda a situação na justiça do Netanyahu e complicar dos outros também. É isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política eleitoral nessa semana. Bom, gente, a primeira notícia desse bloco é a continuação do nosso jornal extraordinário, né? Eu tinha que achar essa música, na verdade, né? Aquela chamada do Globo, como é que chama? Não esqueci, né? Aquela chamada especial do Globo. Eu ouvi aquilo, eu acho que acredito que boa parte das pessoas não ouviam aquela musiquinha, tava aquele aperto no coração, tipo, bem merda, né? E era sempre merda mesmo. Mas, enfim. Inclusive, Marquinhos, nosso ouvinte Paulo Almeida disse que tomou um susto danado com a buzina que você deu na edição passada do podcast para botar a atualização. Ele falou, porra, cara, tava escutando o podcast, cara, quase morrendo do coração com a buzina, me escreveu no Twitter. E eu tô procurando ele aqui no Twitter, ele sempre me escreve no Twitter, sumiu, desapareceu daqui. Bom, manda um sinal aí, você tá bem, cara. Pô, Paulo, desculpa aí, cara, mas é porque era uma musiquinha que era também uma buzina meio militar, assim, né? E que era de uma guerra, eu não sei, cara, tinha alguma coisa com alguma guerra americana, enfim, cara. Eu resolvi trocar, achei no computador aquela buzina, meti a buzina mesmo, foi mal aí, mas enfim. Manda a chamada lá da Globo que eu boto também. Mas enfim, né, a gente mandou aí a nossa Breaking News, né, que a gente mandou a atualização
no fechamento aí da edição do podcast, que era sobre a união, né, dos dois partidos da ultradireita radical, fascista, sionista, né, que são os partidos, né, a Força Judaica, Otzma Yehudit, do deputado Itamar Ben-Gvir, né, que a gente já falou dele muitas vezes, e do Partido Sionismo Religioso, do deputado Bezalel Smotrich, que também já falamos deles muitas vezes. Enfim, concorreram juntos para o último parlamento, né, para esse parlamento que a gente tem agora. Nesse período, o Ben-Gvir ganhou muita força, muita notoriedade e ganhou muita força dentro da extrema-direita radical israelense. Ele colocou as manguinhas de fora, né, as asinhas de fora, no caso, levantou as mangas, colocou as asinhas de fora, botou a crista para cima do Smotrich, queria, nessa divisão entre os dois, né, sobre essa relação de disputa entre os dois partidos, né, quando eles fazem o bloco, ele queria mais do que o Smotrich tinha a oferecer, queria oferecer no caso. Resolveram, então, o Ben-Gvir anunciou que eles não correriam juntos, que seriam dois partidos separados. A gente comentou aqui no podcast, tanto eu e o João, falamos que a gente duvidava dessa postura do Ben-Gvir, que na verdade seria mais uma jogada para pressionar o Smotrich a fazer um acordo, e não deu outra, né, João? O Netanyahu, na semana passada, chamou os dois filhotes, colocou os dois no quarto, junto com o papai, deu um esporro em geral, e agora Itamar Ben-Gvir e Smotrich vão concorrer juntos mais uma vez no próximo parlamento. Vitória do Ben-Gvir, né, cara? Vitória do Ben-Gvir, de alguma maneira, né? Enfim, vitória do Netanyahu, ok? Dá pra gente... Agora, eu acho que a pessoa que mais ganhou com essa junção, okay, foi a Ayelet Shaked, que ainda não está passando a cláusula de barreira, mas ela é a pessoa que tem mais a ganhar com essa união desses partidos. Por que eu digo isso? Porque os vencedores, eles, em ordem, né? Eles são o bloco do Netanyahu, o Netanyahu em si. No caso, o Ben-Gvir, eu não sei se ele ganhou condições tão favoráveis, porque talvez ele pagasse para ver, ele tivesse mais armas na mão, mas ele também não quis correr riscos, né? E também não quis ser visto depois como um cara que é egocêntrico, etc., que pensa mais nele que no bloco. O Smotrich, ele teve que se recolher, botar o rabinho entre as pernas e aceitar essa união. Agora, ele saiu ganhando com isso. Por quê? Porque essa junção entre os dois blocos faz com que pessoas que são levemente mais moderadas ou que se identificam com o sionismo religioso mais tradicional, ainda que o Smotrich não seja o representante mais comum dessa linha, ele é muito diferente do sionismo religioso do Ben-Gvir, que é o carranismo. O Ben-Gvir, ele representa outro público. Eu diria que os eleitores do Smotrich, eles são muito distintos dos eleitores do Ben-Gvir. Os eleitores do Ben-Gvir são principalmente parcelas de eleitores insatisfeitos com o Likud ou com o Shas, né, ou que preferem o Ben-Gvir do que o Likud e o Shas, que não são exatamente o público sionista religioso. E o público sionista religioso que poderia votar no partido sionismo religioso, né, do Ben-Gvir, do Smotrich, pode ficar um pouco acuado, porque, por causa do radicalismo do Ben-Gvir, por causa do que ele representa, por causa dos membros do seu partido, e podem procurar uma linha um pouco mais moderada da direita dentro do mundo do sionismo religioso. E aí, nessa brincadeira, a Ayelet Shaked, ela parece credenciada a receber esse apoio, porque ela, nos últimos 10 anos, tem feito muitas cooperações, né? Ela participou no partido, a Casa Judaica do sionismo religioso, que está aí nas eleições, né? Eles ainda não anunciaram se vão se juntar com alguém, se eles vão, né, que é o partido da Casa Judaica, o partido tradicional, o antigo Mafdal, né? Não anunciaram ainda se eles vão concorrer a essas eleições, que na passada eles não concorreram, se eles concorrerem, com quem eles vão se juntar, se é que vão se juntar, mas enfim, ela tenta atrair os votos desse partido do qual ela já fez parte. Ela acabou de escolher o número 3 do partido como um sujeito importante no movimento do kibbutz religioso, né? que é filho também de um sujeito que já foi deputado do antigo Mafdal, né? Do antigo partido do sionismo religioso, e ela, está tentando atrair esses eleitores. E, no caso, os eleitores que não querem votar no Ben-Gvir porque acham ele radical demais, eles podem correr um pouco para o colo da Ayelet Shaked. A Ayelet Shaked ainda não é a representante mais natural possível para essa parcela, e agora ela está brigando, né, ela está disputando espaço com o partido, né, a União Republicana, né, o Campo Republicano, esse partido que o Benny Gantz formou agora com o Guidon Saar e o Gadi Eisenkot, né, o ex-chefe das Forças Armadas, que atraíram para esse partido o Matan Kahana, que era um deputado do partido da Shaked, que foi levado pelo Bennett para lá, que é um ex-piloto
na verdade, não só piloto, né? Ele é ex-comandante da Força Aérea Israelense e é um sujeito sionista religioso. E com essa aquisição, eles estão tentando atrair para esse partido o voto dos sionistas religiosos mais moderados, né? Então a Ayelet Shaked, ela começou a ofensiva dela contra esse partido, e daqui a pouco ela deve estender a ofensiva dela contra o Smotrich e o Ben-Gvir. O que eu acredito que vai acabar acontecendo. O negócio, os Smotrich e o Ben-Gvir já atacam muito a Ayelet Shaked, eles estão interessados nesses 2% que ela tem agora. Agora, eu não sei se ela pode revidar com muita força, porque se ela acusa eles de serem direita demais, ela pode perder o eleitorado de direita dela. E se ela, enfim, ela está tentando atrair os eleitores de uma campanha positiva, sem ataques a esse lado do grupo. Uma campanha positiva mostrando que ela é a candidata natural da direita moderada, da direita republicana, digamos assim, e não está funcionando, né? Até agora não está funcionando. Ela precisa passar a cláusula de barreira, porque se ela não passa a cláusula de barreira em 2, 3 semanas, a tendência é que, enfim, daqui a pouco acaba a possibilidade de ela se juntar com outro partido e a tendência é que ela acabe minguando, né, no cenário político, no cenário eleitoral até as eleições, né? Não dá para descartar a Ayelet Shaked, porque ela tem algum prestígio em algumas, enfim, alguns setores da sociedade israelense, mas que por enquanto não estão sendo suficientes para garantir a ela ultrapassar a cláusula de barreira. Essa junção pode ajudar. Não ajudou, porque em geral, quando acontece uma junção entre dois partidos, ou quando acontece um fato novo, um partido que recém lança a candidatura, eles tendem a ir muito bem nas primeiras pesquisas. O sionismo religioso foi muito bem na pesquisa do Canal 13, apareceu com 12 ou 13 cadeiras, né? Com 12 cadeiras, era o quarto partido da Knesset, e a Ayelet Shaked teve 2% dos votos, que ainda não chega aos 3,25% necessários para ultrapassar a cláusula de barreira. O Meretz já caiu, já chegou aos 4%, ainda está acima da cláusula de barreira, perdão, não aos 4%, as 4 cadeiras, ainda está acima da cláusula de barreira, mas começa a perigar a situação. A lista unificada também caiu para 5 cadeiras nessa pesquisa. É óbvio que tudo isso é dentro da margem de erro, mas enfim, isso não é uma coisa que deve ser totalmente descartado. E a lista unificada, né, a lista de partidos árabes, além da gente estar contando com um percentual que indica que menos de 40% do eleitorado árabe vai votar nessas eleições, o que pode garantir a vitória ao Netanyahu, essa ausência de voto do eleitorado árabe, a própria lista unificada está correndo o risco de passar por um racha. O partido Balad, que é o partido, enfim, nacionalista palestino, né, que é parte dessa lista de partidos, que concorrem juntos já desde 2015, eles estão flertando a se separar do partido e concorrer sozinhos. Só que o Balad não oferece uma proposta, pragmaticamente falando, diferente da que a lista unificada oferece. É um partido que vai ficar na oposição, que não vai indicar ninguém para primeiro-ministro, e sempre foi o menor dos partidos da lista unificada. O Balad está fazendo uma cadeira nas pesquisas internas que eles têm feito, quando eles concorrem por separado, que só é suficiente para enfraquecer a lista unificada, para que tenha assim, 4 ou 5 cadeiras, e o Balad não passa a cláusula de barreira. Então, os partidos árabes estão correndo o risco de perder 2 cadeiras das eleições passadas para essa, ou até mais, caso uma dessas listas não passe a cláusula de barreira, o que certamente daria a vitória ao Netanyahu, né, que eles não passem a cláusula de barreira. E se passarem com 8 cadeiras, também dificilmente o Netanyahu não vai ganhar essas eleições. E a união entre todos os partidos, que é o que aumenta o coeficiente eleitoral árabe em geral, não está acontecendo. E a liderança desses partidos todos não tem conseguido convencer a população árabe de que eles merecem mais uma oportunidade. E isso, enfim, está sendo um fator importante nessas eleições. Enfim, só para terminar, uma notícia que não é importante, mas é curiosa, que aconteceu essa semana, é que o ex-espião israelense nos Estados Unidos, Jonathan Pollard, que veio morar em Israel tem um pouco mais de um ano, né, que quando foi libertado da prisão nos Estados Unidos e conseguiu o direito a emigrar a Israel, ele anunciou apoio ao partido da Ayelet Shaked. O que significa quase nada, né? Enfim, ele tem uma popularidade entre o público da direita, nacionalista religioso, mas não tem um grande poder de atrair votos. Inclusive, chegaram a cogitar que ele fosse candidato, né? que ele entrasse na lista do partido, mas ele negou. É isso. Você falou lá quando eu fiz a pergunta, né? Vitória do Ben-Gvir, né? Dei a deixa para você e falei vitória do Ben-Gvir. Você falou que a vitória mesmo é do Netanyahu, e eu concordo disso plenamente com você, mas a derrota mesmo é nossa, né, cara? Porque ter o Ben-Gvir, ter a certeza, né, que o Ben-Gvir vai estar no próximo parlamento como o resto do seu partido, inclusive aí os Smotrich, né, incluindo ele, e
não só vai estar no parlamento, caso o Netanyahu consiga montar o governo, o Ben-Gvir ele vai ter um papel especial nesse governo, sem sombra de dúvida. É uma derrota muito grande para todo mundo que defende minimamente princípios democráticos, né? Porque o Ben-Gvir, até eu arrisco a dizer também o Smotrich, são um pouco que o oposto disso. Lembrando que é um tanto que eu estava ouvindo, né, você falando que o Smotrich tentando pegar um lado poderia perder eleitorado, porque o eleitorado dele é menos radical, né, do que o eleitorado do Ben-Gvir. E lembrando que o Smotrich, já tem alguns bons anos, né, não sei dizer em que ano foi exatamente, mas ele, quando teve a marcha LGBTQIA+, em Jerusalém, há uns anos atrás, ele organizou, né, a marcha das bestas, né, a marcha dos monstros, em frente, né, organizou, né, ele chamou de marcha das bestas, mas era uma manifestação assim, por onde passava a marcha, a marcha LGBT. Então, lembrando também que o Smotrich foi preso em 2005, na época da saída, né, da retirada israelense da faixa de Gaza. Ele foi preso quando ele tentava ir para a faixa de Gaza com litros e litros de combustível, que é usado para fazer coquetel Molotov. Né? O que ele ia fazer com litros e litros de combustível é uma incógnita. Mas é isso, essas são as pessoas que a gente, no momento, tem chamado de menos radicais aqui em Israel. Mas então, vamos então passar para o nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política externa essa semana. Bom, gente, vamos dizer assim, tendo como pano de fundo duas coisas, né? O acordo nuclear, né, com o Irã, das grandes potências ocidentais, né, com o Irã, falando aí principalmente entre a Europa e os Estados Unidos, e o outro pano de fundo, a guerra na Ucrânia, né, em que Israel se mantém ali em cima do muro, né, principalmente depois da entrada do Lapid como primeiro-ministro, o governo tomou uma postura mais ofensiva, mais crítica, né, à Rússia, lembrando que quando o Bennett era o primeiro-ministro e o Lapid era o ministro do exterior, o Bennett tomou uma postura mais neutra, o Ministério do Exterior tomou uma postura mais crítica à guerra, né, o que gerou já um certo ali ruído com a Rússia naquele momento, e agora o Lapid, né, que é o ministro do exterior e o primeiro-ministro, ele mantém uma linha mais dura, uma crítica maior aí à guerra na Ucrânia, e isso deixa o país a segurança, né, do país, vamos dizer assim, em certos apuros, porque Israel constantemente tem feito aí ataques, né, há anos, na verdade, em território sírio, para impedir principalmente a passagem de armamentos iranianos para o Hezbollah. É óbvio que a Rússia, né, informada de todos os ataques, são ataques aéreos, a Rússia informada de tudo isso que acontece, e no dia de hoje, nessa noite, mais uma vez, Israel fez ataques agora na região do aeroporto de Damasco, e deixou também ali, no aeroporto de Alepo, e Damasco, né, foi aqui, em toda a região, e a Síria, dessa vez, ameaçou contra-atacar, falou que não vai ficar barato. João, guerra na Ucrânia, acordo nuclear com o Irã, e esses ataques sucessivos, né, no território sírio, que também fazem parte de uma mensagem para o Irã, dizendo que as coisas não vão ser tão fáceis assim, caso eles queiram chegar aí a fabricar armas nucleares. Mas, enfim, João, esse tabuleiro de xadrez aqui no Oriente Médio está cada dia que passa mais complexo. Israel sempre, né, como sempre, andando numa linha bem tênue, né? Mas esse ataque eu acho que não tem exatamente a ver com as armas nucleares, acho que tem a ver com a passagem de armas do Irã para o Hezbollah por meio da Síria, né? E, enfim, Israel faz ataques várias vezes. Meios de comunicação sauditas e organizações de direitos humanos sírios que atuam no exterior indicaram que esse depósito de armamentos foi bombardeado no aeroporto militar de Alepo, fica muito próximo do aeroporto civil, era um armazém pertencente ao Irã. E os soldados russos foram avisados cerca de meia hora, 40 minutos antes do bombardeio, saíram do lugar e permitiram que a Força Aérea israelense bombardeasse essas bases iranianas. Logo depois, Israel aparentemente bombardeou também regiões na periferia de Damasco, também alvos militares.
a Síria inicialmente disse que a sua bateria antiaérea derrubou os aviões israelenses que tinham feito essa tentativa de ataque, mas depois confirmaram que o ataque foi feito. Pode ser que a bateria antiaérea tenha ajudado em alguma coisa, mas não a ponto de evitar o ataque. E, enfim, eles, pela primeira vez em muito tempo, eles ameaçam de volta, né, com alguma... de uma maneira, de certa forma, incisiva, dizendo que já está brincando com fogo e que isso vai custar muito caro, e etc, que são enfim, tipos a terminologia que o Irã usa, em geral, para responder Israel quando Israel ataca esses depósitos iranianos e bases iranianas na Síria, embora, no final das contas, nunca aconteça nada, né? Eles, enfim, falam, latem, mas na hora de morder, não mordem. E a Síria não tem muita condição de entrar num conflito com Israel agora, o país ainda está se recuperando de uma guerra civil, em alguns aspectos ainda não acabou a guerra civil, né? E, enfim, é um exército frágil, um país frágil, uma economia muito frágil, não tem condição de entrar numa guerra com uma potência militar da região como Israel. Enfim, isso a gente vem acompanhando a cada semana praticamente, né? Israel bombardeia a Síria, alguns lugares na Síria cada semana. Não a Síria exatamente, né? Enfim, segundo fontes israelenses, bases iranianas na Síria. Enfim, tentando impedir que as armas cheguem enfim, do Irã ao Hezbollah, que também veio ameaçando Israel nas últimas semanas, mas também não faz nada, né? Há muito tempo que não faz nada. Enfim, a gente noticia, comenta aqui, mas é difícil saber se vai dar alguma coisa a isso, porque nos últimos muitos anos não tem acontecido nada. Mas pode ser que, de repente, depois de um ataque desse, aconteça alguma coisa. É isso. Vamos ver o que vem pela frente aí, porque muitas coisas muitas coisas para acontecer no período próximo. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do camarada Nelsinho Burdi, que me mandou o seu comentário do esporte às 7h26 da manhã. Manda aí, Nelsinho. Meu caro Góres, tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João, que me mandou uma mensagem dizendo que o estádio Sami Ofer está com capacidade para 30 mil pessoas e não para 50, como eu tinha informado. Ele mandou com o link oficial direitinho. Quando foi inaugurado, inauguraram como o com maior capacidade em Israel, o maior de Israel, e nós tínhamos o estádio de Ramat Gan, ainda temos com 45 mil pessoas. Mas com o passar do tempo estão liberando para 30 mil, a informação correta. Muito obrigado ao João. Olha, campeonato israelense de futebol, a Liga Israelense de Futebol Masculino, já com 2 rodadas, 2 times com 100% de aproveitamento. O Maccabi Tel Aviv e o Maccabi Haifa, que é o atual bicampeão e que garantiu vaga, conversamos sobre isso em outras oportunidades, na fase de grupos da Copa dos Campeões da Europa. Então, uma fase maravilhosa do Maccabi Haifa e o Maccabi Tel Aviv, aí também com 2 jogos e 2 vitórias, os outros times oscilando. Quem está com 2 derrotas é o Hapoel Tel Aviv. Perdeu o último jogo em casa 2-0 para o Bnei Sachnin. A rodada que segue neste final de semana. Meio de semana, jogos dos campeonatos europeus e jogos, às vezes, das Copas aqui em Israel. Final de semana, jogos da Liga Israelense de Futebol do Campeonato de Israel. É isso aí, um grande abraço. Valeu, mestre. Brigadão pelo seu comentário e te esperamos na semana que vem, às 7h26, mais cedo ou até o término da edição, Nelson, sem pressa. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Podemos ficar por aqui. É isso. Ficamos por aqui, então. Nos falamos na semana que vem para gravarmos nosso episódio 155. Forte abraço, cara.